Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Então, vamos lá, né? Meu nome é Emiliane, eu que vou ser a professora de vocês, como já mandei a matéria de clínica cirúrgica, né? Já tinha falado um pouquinho. E aí, eu já mandei esse slide a semana passada e eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? E aí, nós vamos começar a nossa matéria falando um pouquinho sobre classificação das cirurgias. O que seria essa classificação das cirurgias? É o quê? De acordo com o risco de contaminação, elas são classificadas. Elas são classificadas em limpa, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. E aí nós vamos ver cada uma delas. Então, qual que é a base para a gente ter uma noção do que é uma cirurgia limpa? Cirurgia limpa é aquela que é realizada em tecido estéril ou passíveis de contaminação. Ah, então quer dizer que o tecido pode ser estéril? Sim, mas se tiver um processo infeccioso, então quer dizer que já deixa de ser, tá? Então, o que é considerado uma cirurgia limpa? Tecido celular subcutâneo, sistema musculoesquelético, nervoso e cardiovascular. Então, todos esses são considerados estéreis. Então, um exemplo aqui que eu acabei colocando para vocês verem, ó, artroplastia de quadril, cirurgia cardíaca, vascular e procedimento ortopédico eletivo. O que é eletivo? É algo agendado, nada de urgência, nada de emergência, algo que está ali programado para acontecer. E aí, quais são as potencialmente contaminadas? São aquelas realizadas já em algum lugar colonizado por alguma flora. Pode ser microbiana, pode ser o que tiver ali já que é considerado contaminado. Em tecidos cavitários, com comunicação ao meio externo ou difícil descontaminação. E aí, no caso, eles são potencialmente contaminados, por exemplo, tratos gastrointestinais, respiratório superior e inferior, geniturinário, cirurgias oculares e de vias biliares. Então, todos esses têm um processo que, querendo ou não, se passa contaminados, né? Por exemplo, ali o intestino. O que passa no intestino? É todo aquele resto que o organismo não é absorvido e que precisa eliminar do nosso sistema, exceto o cólon, que o cólon ele faz ali o processo todo de retirada do que tiver ali de micro-organismo, então ele passa a ser estéril, tá? E aí, por exemplo, esterectomia abdominal, nós vamos saber lá na frente na aula de terminologia o que é uma esterectomia. Mas só para vocês já irem se familiarizando, a esterectomia é a retirada do útero, cirurgia de intestino delgado, cirurgias biliares, então, eu vou fazer a retirada da minha vesícula. Então, querendo ou não, já é contaminado. Feridas traumáticas limpas. O que é isso? 10 horas após o traumatismo. Então, quer dizer que o quê? Ela já está, igual tá falando ali, ó, potencialmente contaminada pelo tempo que ficou esperando. Cirurgia cardíaca extracorpórea também. Então, se tá tudo ali, a cardíaca, ela vai ser estéreo se for tudo lá dentro, tudo. Ah, não, precisou fazer a retirada, fazer ela extracorpórea, ela deixa de ser estéreo e passa a ser potencialmente contaminada. As contaminadas, quem são essas, né? Quais são essas cirurgias contaminadas? São aquelas em que os tecidos são colonizados por uma flora microbiana abundante, ou seja, muito. É aquela que o paciente já tem algum problema e que é muito difícil de descontaminar, por mais que faça desinfecção, degermação e que também possa ter já um processo inflamatório nesse lugar. E aí, quais são essas cirurgias? No colo, reto e ânus, em lesões cruentas e cirurgias de traumatismo crânioencefálico aberto. Então, sofreu um acidente, a pessoa teve um traumatismo que abriu o crânio, então ela já é considerada contaminada também, tá? Aqui como exemplo, ó, nós temos aqui, ó, desbridamento de queimaduras. Então, quando a gente vai fazer o debridamento, né, o médico leva para o centro cirúrgico, já é considerado contaminada. Cirurgia de boca, então toda cirurgia que a gente vai fazer na boca é contaminada. Fratura exposta.
para acontecer uma fratura exposta, aconteceu algo, um acidente, alguma coisa assim. Então, muitas das vezes chega suja, né? Chega bem traumático mesmo. E aqui, ó, traumáticas com mais de 10 horas. Então, se a pessoa sofreu um acidente e resolve ir muito tempo depois no hospital, às vezes um corte na cabeça, depois de tanto tempo, então já é considerado uma cirurgia contaminada. Infectada. Quais são essas cirurgias infectadas? São as realizadas em qualquer tecido na presença de um processo infeccioso local. Então, eu tô com uma ferida, e aí ela está contaminada, já está com processo inflamatório, presença de pus, alguma situação desse tipo, então ela é infectada. Então pode ser aqui, ó, cirurgia de reto e ânus com pus, cirurgia abdominal com presença de pus e conteúdo de colo. Então vamos supor que você foi lá, fez uma cesárea, essa cesárea não cicatrizou bem e precisa refazer o lugar dessa cicatrização. Por quê? Porque está na presença de pus. Então já é uma cirurgia infectada. E aí, qual é a incidência dessas três segundo o seu grau de infecção? O que a gente espera, né? Todas elas podem fazer com que a pessoa retorne ao hospital, que é o considerado as infecções hospitalares, né? Então, aqui, ó, cirurgia limpa de 1 a 5%, potencialmente contaminada de 3 a 11%, contaminadas de 10 a 17% e infectadas maior que 27%. Então, quer dizer que olha a porcentagem, né? Qual a incidência que esse paciente pode voltar com uma infecção maior do que já estava. Ou ali, mesmo sendo limpa, eu volto para o hospital com esse problema. E aí a gente tem a etiologia dos ferimentos, que pode ser descrita nas 3 categorias. Cirúrgica, ou seja, é causada por uma incisão, precisa do médico ir lá e fazer. Traumática, que pode ser por uma agressão. Mecânica, térmica ou química. E crônica, que é o quê? Causada por uma fisiopatologia como as úlceras de pressão ou aquelas úlceras varicosas. Então, crônica é aquele idoso que está lá acamado e que acaba fazendo uma úlcera ali naquele local. Então, essa é a etiologia. A etiologia é o quê? Da onde surge cada um. E as causas possíveis de infecção dessa incisão? Ó, pacientes com diabetes, hipertensão, obesidade, anemia, eles estão ali, na linha de frente, a predisposição a isso. Severidade da doença, às vezes, é um paciente terminal. Contaminação do ambiente, da equipe de sistema hospitalar, de sistema de cuidados ali, sistema ocupacional. Então, ali nós mesmos, às vezes, podemos trazer esse tipo de infecção para o paciente. Então, ali, nós estamos ali, a gente que está no espaço. Presença de corpo estranho deixado no local após fechamento, então eu estou ali, fiz uma cirurgia abdominal, uma laparotomia exploratória, e aí o médico esquece uma compressa. Então, é uma presença de um corpo estranho, o organismo vai dar sinal. Material implantado. Então o paciente teve uma fratura de fêmur e precisa pôr uma prótese, uma placa. Então, esse organismo pode entender que esse material implantado é algo que está ali estranho e aí vai causar essa infecção como meio de proteção. Precariedade da técnica cirúrgica. Até engasguei, gente, desculpa. O que é isso? Mal lavagem das mãos, material não asséptico corretamente, achou que estava lá, fez certinho no autoclave, não fez a checagem. Então, assim, e tem hospitais também que é muito precário. Eu tenho ambiente, mas eu não tenho estrutura para isso, tá? E aí, nós vamos falar um pouquinho de cirurgia segura. O que seria essa cirurgia segura? Tem-se um protocolo, cada hospital tem um protocolo sobre isso. E aí, qual que é a finalidade desse protocolo? Eles vão determinar medidas que vão implantar para quê? Para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos. O que seria eventos adversos? Algum erro que aconteceu no meio desse percurso. E a mortalidade também cirúrgica. Por quê? Com esse protocolo, nós vamos possibilitar o aumento de segurança na realização desse procedimento, fazendo com que seja no local correto, paciente correto. E aí, todo protocolo tem um checklist, que aí, antes de iniciar a cirurgia, cada um vai
fazer essa conferência. E aí, a lista de verificação, que no caso é esse checklist, pode ser feita em 3 fases, ó. Antes da indução anestésica, depois antes da incisão cirúrgica e aí antes do paciente sair da sala cirúrgica. Aqui é um exemplo para vocês terem noção do que seria esse checklist. Cada hospital adota o que é melhor para si e o que acha que convém. Então, aqui vocês vão ver, ó, paciente, peso, idade, data, que sala cirúrgica tá, qual cirurgia que vai fazer, nome de quem está fazendo isso, porque tem que ter um responsável. Quem que é o supervisor? Ah, não, hoje sou eu a enfermeira supervisora, então eu também tenho que confirmar ali o que a equipe está fazendo, tá vendo? Ó, vai nome do cirurgião, anestesista, auxiliar e assim por diante. E aí aqui começa, ó, antes do procedimento. Confirmou o local da cirurgia? Assinou o termo de livre esclarecido? Esse TCL aqui, TCLE, é um termo que todo paciente que vai fazer uma cirurgia, que seja eletiva, ele tem que assinar, sabendo dos riscos que ele vai ter, o que pode acontecer, tá? Se tem alergia, se é anestesia, questão de pressão. Aí aqui, ó, durante o procedimento, vai fazer o checklist novo e após o procedimento aqui, ó, antes de liberar o paciente. Descrição cirúrgica foi realizada? Realizou o exame? Solicito retorno? Oriento sinais de alerta? Receita? Aqui a gente está vendo que é um checklist e são pequenas cirurgias onde o paciente já acaba e vai embora. E é mais ou menos isso que acontece lá em hospital, sim, só que aí vai ser um pouquinho mais cheio de informações. E aí aqui, ó, antes da indução anestésica, condutor é a pessoa que vai fazer. O que ele tem que fazer? Ó, revisar verbalmente com o próprio paciente, sempre que possível, que sua identificação tenha sido confirmada. Então, por exemplo, a gente coloca o paciente na sala, é o senhor João Batista. Então, eu falo, senhor João Batista, é esse mesmo seu nome? É essa a sua data de nascimento? Confirma? Confirmo. Confirmar que o procedimento e o local da cirurgia estão corretos. Senhor João Batista, o procedimento vamos pensar, fratura de fêmur do lado esquerdo. Tá correto? Tá correto. Confirmar o consentimento para a cirurgia e anestesia, então tem que estar assinado, se for eletivo. Confirmar visualmente o sítio cirúrgico. O que é esse sítio cirúrgico? É onde vai acontecer a cirurgia. Quantas e quantas vezes a gente escuta falar que o paciente foi para operar ao lado direito e faz o esquerdo? Nós já ouvimos falar isso. Confirmar a conexão de um monitor multiparâmetro ao paciente, seu funcionamento, porque muitas das vezes a gente é pega de surpresa e aí não está funcionando. Revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente, dificuldades nas vias aéreas, históricos de reação alérgica e se a verificação completa de segurança anestésica foi concluída. Então, vocês estão vendo que é toda uma equipe que está envolvida. Antes da incisão. Então, nesse momento, a equipe imediatamente vai fazer esses passos. Ó, apresentação de cada membro da equipe pelo nome e função. Então, eu sou a Emiliane, enfermeira responsável. Aí eu sou a Joana, técnica de enfermagem. Aí eu sou o doutor André, eu sou a anestesiologista Fernanda e assim por diante, tá? A revisão verbal, uns com os outros, dos elementos críticos, seus planos para a cirurgia, usando as questões de lista, verificação como guia. E a confirmação da administração de antimicrobianos profiláticos nos últimos 60 minutos da cirurgia. Cada hospital tem um protocolo. Lá na Santa Casa, pelo menos nos setores que eu conheço, pelo menos 1 hora antes, igual esse aqui também, a gente tem que fazer o uso do antibiótico. Lá é padronizada a cefazolina, a não ser que o paciente tenha alergia a algum tipo desse medicamento. A confirmação da acessibilidade dos exames de imagem são necessárias também, porque às vezes precisa confirmar alguma situação ali, então tem que estar tudo próximo. E aí, é aquela lá, antes de sair da sala. Então, o que a gente vai fazer? A equipe deverá revisar em conjunto a cirurgia realizada pelos seguintes passos. A conclusão da contagem de compressa instrumental. Então, isso aqui é primordial. Na realidade, a compressa
é contada até mesmo antes de terminar, nem fecha e já conta. A identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida, revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questão que necessitem ser solucionados. E aqui, ó, revisão do plano de cuidado e as providências quanto à abordagem pós-operatória e da recuperação pós-anestésica antes da remoção do paciente da sala. Então, eu tenho que ver o que eu vou fazer ali naquela recuperação. Quais são os cuidados que nós vamos fazer? E então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha que falar nessa introdução para vocês, da importância, então, do quê? Saber o que é cada tipo de cirurgia, que a gente é muito cobrado, então a gente precisa saber, e sobre essa segurança do paciente. Então, é igual estava escrito lá, cada hospital tem o seu sistema, cada hospital tem o seu jeito de conduzir, mas o que acontece? O paciente sempre com identificação de membro, assim, pulseirinha, né? Faço a internação, eu estou identificado com todos os meus dados ali. Chegou para a gente tem que confirmar, olha, João Batista mesmo, é isso, sua idade, prontuário, o prontuário veio certo, o RG foi pego, foi certo, foi tudo certinho, porque é muito importante, já aconteceu de ter 2 João no hospital e pegar e levar o João errado para a cirurgia. O João errado para fazer uma tomografia. Então, a segurança do paciente é primordial e não tem como a gente deixar de realizar ela, tá? Essa introdução é basicamente isso e qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês, tá bom?